Olá para você que acompanha o programa Trabalhador em Ação, muito obrigado pela sua audiência. Você que assiste agora pelo nosso site através do www.trabalhadoremação.com.br. Você assiste também o programa Trabalhador em Ação nas mídias sociais, na página oficial no Facebook e no canal no YouTube. O entrevistado de hoje é o Sandro Rosa, ele é representante estadual da Rede Nacional de Vivendo com HIV/AIDS. Primeiramente, Sandro Rosa, é um prazer recebê-lo aqui. Você que já veio em outra oportunidade do programa Trabalhador em Ação. Hoje, com um estúdio totalmente diferente. É bem melhor, né? Eu queria parabenizar pelo estúdio, agradecer novamente o espaço, né, para a gente estar falando sobre essa questão importante que é a Política Nacional de Combate a HIV e AIDS. Correto. A primeira pergunta que eu faço para o Sandro Rosa: como está a estrutura do Programa Nacional de Combate à AIDS do Ministério da Saúde? Veja bem, desde antes da Constituição Cidadã de 1988, né, o movimento de luta nacional da AIDS, quando surgiu a AIDS nos meados dos anos 80, 83, 82, através da Associação Brasileira de Interdisciplinar de AIDS, a BIA, né, que foi a primeira instituição não governamental na luta contra a AIDS, a gente vem montando aos poucos, né, toda essa estrutura que chegou a hoje, que é chamado hoje de HIV, que é o Departamento Nacional de Combate à AIDS, ISTs e hepatites virais. Então foi através de muita luta, né, da sociedade civil, a gente conseguiu nesse período que o Programa Nacional de DST e AIDS, na época, fosse considerado pela ONU e pelo UNAIDS o melhor programa do mundo, né, no combate à AIDS, quando da dispensação universal dos ARVs, que são antirretrovirais. Essa medida possibilitou que o Brasil, na virada do século, não tivesse mais de 1 milhão de pessoas infectadas com HIV, né, oficialmente, né, em função da distribuição dos antirretrovirais e das campanhas que eram bem efetivas à época, né, que mostravam como é que se contaminava com o vírus HIV, as campanhas de prevenção do uso do preservativo, né, a campanha pela distribuição total do preservativo. Hoje você pega o preservativo em qualquer unidade de saúde, em várias instituições, você não precisa mais fazer cadastro, você não precisa se identificar. Então, todo esse trabalho envolveu a sociedade civil, né, não foram ganhos, né, não foi também dado de graça a nós. Cada conquista dessa demandou uma luta e um trabalho muito forte da sociedade civil, junto com os governos da época, que entenderam que a parceria entre sociedade civil e governo, né, levaria a um melhor enfrentamento à questão da pandemia da AIDS. E a gente chegou em 2009, né, com hoje grande parte das pessoas que fazem tratamento retroviral no Brasil estão com a questão do vírus suprimido. O que seria isso? Hoje, por exemplo, o meu caso, né, a minha carga viral não é detectável em momento algum em nenhum exame. Eu só sei que eu tenho HIV que vai aparecer um anticorpos no meu sangue, né? Então a gente tem uma campanha hoje de I é igual a I, que é o que não é detectável, não é transmissível. Então hoje, na teoria, eu preciso dizer que isso não libera ninguém para fazer sexo sem preservativo, né? A gente coloca sempre isso. Na teoria, hoje, por exemplo, fazer sexo, mesmo sem proteção, com uma pessoa que tem HIV, hoje é mais seguro, você não vai pegar o HIV nem uma IST, do que com uma pessoa que não seja portadora do vírus. Aí você vai falar, pô, mas por que isso, né? Parece uma coisa impossível. Não, pela tecnologia da medicação, né? Hoje a gente consegue reduzir em 95% do vírus dentro do organismo da pessoa, né? Isso a tecnologia da indústria farmacêutica, aliada a pesquisas internacionais, pesquisas nacionais da Fiocruz e várias outras instituições federais, né? E também da luta da sociedade civil. Então a gente chegou hoje no momento de excelência do Programa Nacional. E olha que eu estou falando do Programa Nacional, né, que infelizmente foi reduzida a apenas uma coordenadoria dentro do Ministério da Saúde, né, nessa nova política do governo Jair Bolsonaro, né. O que essa atitude do governo do presidente Jair Bolsonaro implica do combate da AIDS no Brasil? Veja bem, a estrutura era Departamento Nacional de HIV e AIDS e Hepatites Virais, de combate a ST/AIDS e hepatites virais, era o DHIV, né? Era um departamento com uma estrutura, um pessoal extremamente qualificado, inclusive vários membros da sociedade civil estavam dentro desse departamento, uma verba específica para tratar 3 agravos, IST e AIDS, né?
HIV e AIDS, tuberculose e hepatites virais. Recursos garantidos para a compra de medicamentos, recursos garantidos para campanhas de prevenção, recursos garantidos para a aquisição de preservativos, distribuição nos estados, né? E recursos garantidos para parceria com a sociedade civil, né? O que aconteceu agora com o decreto do presidente? Isso foi rebaixado apenas uma coordenadoria. A gente vai ter, com certeza, perda de quadro de recursos humanos, e foram colocados mais 8 agravos dentro desse programa para ser dividido toda essa questão desse financiamento. Então, o nosso temor é que hoje, né, na verdade, por uma canetada do senhor presidente, parece que acabou a AIDS no Brasil, porque não se fala mais em AIDS, agora é departamento, coordenadoria de combate a agravos, né, e doenças específicas. Não se fala mais em AIDS e HIV, né? Então, parece que uma caneta tem o poder de acabar com a AIDS e o HIV no Brasil. E não é bem assim, né? Na verdade, o próprio de HIV reconhece que para cada pessoa infectada, existe mais 3 pessoas na população que transmitem o vírus e não sabe quem tem. A gente já fala que são 5, porque a nossa experiência a gente sabe que são 5. Por quê? Porque, infelizmente, houve um decréscimo nas campanhas de prevenção, especialmente em nível de estados e municípios, né? O governo federal ainda mantém alguma coisa, ainda mantinha, né, antes dessa canetada, mas a gente sabe que houve um decréscimo muito grande nessa questão das campanhas de prevenção, principalmente em parceria com a sociedade civil organizada. Correto, né? Então está aí uma situação muito delicada, né? Já que o HIV, o DST-AIDS, tinha um programa específico, até para explicar melhor, né, para os nossos ouvintes e também espectadores, que tinha um programa, uma espécie de selecionamento, né? Reconhecimento nacional, e que se tratava e que estava até dando aí um passo muito importante. Eu digo isso a nível até de Mato Grosso, porque com o passar dos anos agora, recentemente saiu uma pesquisa onde que aumentou aqui, né, o número de casos de pessoas infectadas e também de pessoas que morreram, né, com o vírus da AIDS. E isso é muito preocupante, o Sandro Rosa. É preocupante, a gente ver com temor essa questão, porque, como você falou, os números provam que a epidemia tem aumentado, principalmente em homens de 14 a 24 anos, né? Jovens, né? Que fazem sexo com outros homens, HSH, né? A gente sabe que a gente não tem hoje a garantia da compra da medicação, que mantém, por exemplo, eu preciso tomar medicação, que é a medicação que controla o vírus, que mantém esse vírus 95% eliminado do meu organismo, né? Se eu deixar de tomar por 1 mês, 2 meses essa medicação, a quantidade de vírus vai aumentar e eu posso ficar doente. Então, são umas medidas que eles dizem que é para trazer economia. A gente não entende essa economia, porque, de repente, hoje são 600 mil pessoas em tratamento antirretroviral no Brasil. Se 100 mil pessoas dessas ficarem doentes por falta do medicamento, o custo disso vai ser 1000 vezes maior do que você manter o programa, manter a estrutura de medicamento. Porque um custo de internação para uma pessoa em agravo de HIV é muito alto, porque as infecções são tuberculose, são pneumonias, muitas ligadas a toxoplasmose, são doenças que custam caro o tratamento. E não é tratamento de uma semana, de 15 dias, é 3, 4, 5, 6 meses, anos de tratamento. E num certo isolamento também, dependendo do agravo. Dependendo do agravo, isolamento e óbito. O que a gente lembra é que 15 mil pessoas morrem ainda por ano no Brasil com HIV, né? Então, a gente não entende essa economia, parece que o dinheiro fala mais alto que a vida, né? Infelizmente, esse governo só vê a questão da economia financeira para atender os grupos econômicos, né? E esquece que a população brasileira é uma população pobre, né? Vem com a falácia que o SUS tem que acabar com gratuidade. O SUS nunca foi gratuito, né? A gente paga adiantado, a gente paga nossos impostos, né? A gente compra uma caixa de fósforo, um automóvel, que for, a gente está pagando imposto para o governo federal, para o estadual e para o municipal, né? E isso não é retribuído para nós em qualidade de serviço, né? Agora, Sandro, como que ficou a questão da distribuição do coquetel, né, popularmente conhecido, que é o remédio para prolongar a vida de quem tem o HIV? Segundo o próprio coordenador do antigo departamento, hoje coordenadoria, Dr. Gerson, né, os recursos estão assegurados na casa de 2 bilhões,
né? Aí você vai falar um número muito alto, é muito alto, só que o remédio, o custo é muito alto. O remédio não é, em grande parte, não é produzido no Brasil, e esse remédio é comprado através de licitação internacional. Para fazer uma licitação dessa, leva quase um ano para se fazer todo o processo, até chegar no medicamento à distribuição efetiva, né? Esses recursos seriam garantidos na última reunião da CAMES, a Comissão de Articulação com Movimentos Sociais, e da CNAIDS, a Comissão Nacional de DST-AIDS, que são duas representações que a sociedade civil tinha voz e voto dentro do departamento, né? A gente tinha essa liberdade de ir lá e colocar nossa palavra, dar a nossa opinião, e também tinha voto, tinha nossa decisão dentro das ações do departamento. Hoje a gente parece que isso aí também vai ser cassado, a gente ainda não sabe como é que vai ficar isso. Então até isso a gente vai perder dentro dessa estruturação. Então o nosso medo é que a gente não tenha, para o ano que vem, esse ano eu acho que até está tranquilo, mas para o ano que vem, para os anos vindouros, né, a gente não tem a garantia da medicação. E uma medicação dessa, no mínimo, ela é cotada em dólar. Ela é em torno de 1.300, 1.400 dólares um mês por cada pessoa em tratamento. Quem no Brasil tem condições de fazer... Cerca de quase R$4.000. Isso. Quem no Brasil tem condições de bancar isso por mês, né? A gente eu não tenho condições. A maioria, 99% das pessoas não tem condições, né? Então, a gente fala isso mesmo. É uma política, parece que é uma política de morte. Se faltar a medicação antirretroviral para as pessoas que estão hoje em tratamento, você está decretando a morte das pessoas a longo prazo. Lamentável a situação da sociedade, né, da sociedade do Brasil, de uma forma geral, principalmente as pessoas que necessitam, né, deste medicamento para tentar aí prolongar a vida, né, quem realmente carrega esse vírus. Como a sociedade civil organizada recebeu essa mudança de política de combate à AIDS? Você também faz parte do meio, mas e as pessoas, né, que dependem? Qual foi a reação? Primeiro, com estranheza, né? Estranheza e temor, porque, como eu falei para você no início, é uma política que levou 30 anos construindo, uma política de parceria, né? É uma política de emanamento, uma política baseada em direitos humanos, é uma política de defesa da vida, né? É uma política de prevenção. E, de repente, com uma canetada, você jogar tudo isso no lixo, foi assim, uma apreensão muito grande. As instituições fizeram notas, várias instituições, a ANAIDS, que é a Articulação Nacional de Luta contra a AIDS, fez uma nota de repúdio, a BIA também fez uma nota de repúdio, está circulando nas redes sociais, é só para a pessoa procurar essas notas. E a gente no final das contas, que o importante são as pessoas que vivem com HIV e AIDS, a gente que tem que tomar medicação, tem que se cuidar, e depende dessa medicação para ver, realmente está temeroso, porque a gente não tem garantia da nossa sobrevida até de janeiro de 2020 para lá. Eu acho que até dezembro de 2019 está tranquilo, mas depois a gente não sabe, né? Então, aqui é o que eu falei para você. Infelizmente, é uma atitude que, teoricamente, é para gerar uma economia, mas, na verdade, está gerando um pânico nessas pessoas que vivem com HIV e AIDS. Qual vai ser o futuro dessa luta contra a AIDS se essas medidas prevalecerem, né? Resistência, né? A gente já está articulando, a gente não tem poder da caneta, mas a gente tem um poder de pressão. A gente já está pressionando os congressistas, os deputados, os vereadores, a gente está mobilizando em nível nacional, né? A gente tem uma frente parlamentar forte dentro do Congresso Nacional de DST e AIDS, né? Então a gente está articulando, sim, estamos procurando os senadores, os deputados federais, que são nossos parceiros. Graças a Deus, a gente tem um grande número de deputados federais e senadores que nos apoiam nessa luta, porque eles entendem, né, que não é uma questão simplesmente de bandeira, é uma questão de defesa da vida, né? Então, a gente vai fazer isso, que é o que está ao nosso alcance. A gente não pode fazer nada além disso. Então, a gente até pede, né, se algum deputado, algum senador de Mato Grosso, se tiver acesso a essa entrevista, né, por exemplo, na segunda-feira a gente tem essa questão da medida do pente fino, né? Que também é outra coisa séria, né? Que se derrube sim essa MP do pente fino, porque é uma MP também que a gente considera da morte, que está tirando o sustento da maioria das pessoas que vivem com apenas um salário mínimo e tem HIV. Correto. E como que ficou a situação da PL 10.159/2019, a Lei Renato da Mata, vetada pelo presidente Bolsonaro? Justamente a Lei Renato da Mata, ela
tira desse pente fino as pessoas que vivem com HIV e AIDS. Aí a pessoa pode dizer, mas está querendo diferenciar. Não, não é diferenciar. A pessoa que vive com HIV e AIDS, ela tem dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, ela tem dificuldade de acesso à própria convívio em sociedade através de preconceito, né? Aí você fala, mas existe muito preconceito? Existe. Eu estou com um caso hoje, uma pessoa que está na UTI hoje, no pronto-socorro da Vargas Grande, que está em risco de vida, deve ir a óbito, se não for tratado com urgência, porque escondeu da família até antes de ontem que tinha HIV, por medo do preconceito ser excluído, né? Então, quando a gente fala que o preconceito mata, é por isso, que a pessoa se esconde, a pessoa fica no cantinho dela, não toma medicação, tem medo de buscar até medicação para e ser reconhecido no SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado. Então, a pessoa morre por falta de medicação, mesmo tendo a medicação, por medo do preconceito de ser apontado. Então, a gente tem muito mais dificuldades com uma pessoa que não tem HIV para acessar o mercado de trabalho e ter oportunidades até de estudo em sociedade. Então, essa lei foi criada justamente para retirar as pessoas que já estão aposentadas com HIV, retirar do pente fino, porque a gente sabe que o HIV, apesar de ser tratamento, de ser uma doença crônica hoje, a AIDS, ela não tem cura. Então não justifica, não é a gente que faz o déficit da Previdência, né? Porque 99% das pessoas que têm HIV e são aposentadas percebem um salário mínimo. A gente não é alto funcionário público, a gente não é militar que ganha 30, 40 mil. Está se invertendo. Em vez de cortar altos salários da Previdência, estão querendo cortar do miserável que ganha um salário mínimo, né? E do coitadinho que tem HIV e AIDS. E, por exemplo, uma pessoa que com 15 anos, 59 anos de idade, 15 anos aposentado com HIV, vai tirar um salário mínimo dele, que é a aposentadoria dele. Aonde que essa pessoa vai arrumar emprego? Né? Nessa crise de 13 milhões para 14 milhões de desempregados. Né? Então, essa lei foi de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e aí a gente agradece ao senador por essa campanha, né, por essa criação dessa lei, e uma campanha muito forte do nosso companheiro do Renato da Mata, do Rio de Janeiro, né, da articulação de direitos das pessoas vivendo com HIV e AIDS no Rio de Janeiro, do Pela Vida, inclusive a lei em homenagem a ele, né. Então essa lei passou na Câmara, passou no Congresso, foi aprovada por unanimidade. Infelizmente o presidente Bolsonaro olhou, como eu falei, olhou só a questão econômica, né. Ele vetou essa lei e justificou a economia, né, sempre a tal da economia. E aí a gente fala, né, que economia seria essa, você tirar a aposentadoria de quem ganha um salário mínimo, né, e jogar essa pessoa no mercado de trabalho, que provavelmente essa pessoa não vai ter condições de se sustentar. Então, para nós é muito... Então, a gente está pedindo para que os senadores e os deputados façam a derrubada também desse veto do presidente Bolsonaro e essa lei passe, esse projeto de lei passe a vigorar como lei oficialmente no Brasil. Até indagando essa questão aí sobre os direitos, né, das pessoas que têm AIDS, que tem essa pequena ajuda, né? Me faz lembrar também a questão do Bolsa Família, né? Que ele, em campanha, queria cortar, mas acabou refletindo que existem pessoas na extrema miséria que precisam dessa ajuda, desse recurso até para comprar o leite dos seus filhos. Então eu acredito que a força, o movimento, né, da Rede Nacional de Vivendo com HIV e AIDS possa ter força para recuperar de novo esse direito, esses recursos, para que pessoas, né, possam viver em plena atividade, claro, combatendo o preconceito acima de tudo. Para finalizar aqui a nossa entrevista, Sandro Rosa, e em Mato Grosso, como que está essa situação da luta contra a AIDS? Antes de falar sobre Mato Grosso, só pegando um gancho que você falou do Bolsa Família, né? Ontem saiu uma notícia que se aprovar a reforma da Previdência, vai ser liberado o Fundo de Garantia. Quer dizer, o povo não vê que o povo está sendo usado como massa de manobra para aprovação, né? A gente teve corte no BPC das pessoas que têm HIV, a pessoa com mais de 70 anos, foi cortado o BPC de 900 e poucos reais. E se aprovada essa reforma da Previdência, que a gente fala que também é uma reforma que só vai trazer prejuízo para a população pobre, as pessoas que recebem BPC vão ganhar apenas R$ 450 aos 60 anos, né? Quer dizer, a gente não entende isso, parece que é eliminação da população, né? Parece que você quer acabar com a população menos favorecida. Questão
da pandemia em Mato Grosso. Mato Grosso, como você falou nas pesquisas, houve um aumento, no caso, em número de casos entre jovens de 14 a 24 anos, HSH, que fazem sexo com homens, né? A gente não tem campanha de prevenção há muito tempo, né? Agora, desde o final do governo Dante de Oliveira, a gente não tem mais uma coordenação estadual de DST e AIDS, a gente tem apenas uma técnica responsável, né? E a gente não tem parceria nenhuma com o governo do Estado, né? O governo do Estado, por incrível que pareça, lançou uma campanha contra as STs na mídia, né? Mas é uma campanha, assim, bem, eu acho que mais para calar a boca do que a gente vem colocando, né? Uma campanha bem fraquinha, né? E é uma campanha cara, né? A gente teria ideias bem melhores para colocar para o governo do Estado, fazer uma campanha que fosse abranger muito mais pessoas e ia ter uma efetividade bem maior na mídia do que essa campanha que eles fizeram bem fraca, que é uma campanha chapa branca, né? Então, a parceria não existe, né? E a gente está cansado de falar para governos, né? A parceria, a sociedade civil, a gente que vive o problema, por exemplo, a gente que vive com AIDS, a gente que vive com hepatite, a gente que vive com tuberculose, a gente conhece mais do que ninguém qual é a nuance, qual é a dificuldade. Então, a gente sabe falar onde tem que atacar, né? Infelizmente, os governos, eles parece que eles colocam na cabeça deles que eles são, assim, pai de Deus, eles têm a resposta para tudo, saiu da cabeça deles, está certo. E não é bem assim, né? A gente teria muita coisa para colocar, uma campanha até mais, por exemplo, campanha nas escolas, prevenção nas escolas não existe mais. Há mais de 15 anos em Mato Grosso acabou praticamente isso, né? Não, a gente poderia estar fazendo parceria para estar indo dentro das escolas falar para o jovem adolescente, aquele jovem que está começando a vida sexual, como ele ter uma vida sexual segura, né? Como ele, ou até se ele quiser retardar o início da vida sexual, como ele pode fazer. Isso a gente não tem apoio, a gente trabalha por fora, não tem apoio governamental. Então, em Mato Grosso, a situação é complicada, né? Em Cuiabá, ela está mais ou menos, está de menos para mais. A gente está tentando, parece que agora, conseguir uma nova unidade do SAI na região da Morada da Serra, onde foi até aprovado no Conselho Gestor da Clínica da Família do CPA1, né, a implantação do SAI lá na Clínica da Família. Isso vai facilitar o acesso ao tratamento das pessoas da Grande Morada da Serra, né? A gente espera que a Secretaria se sensibilize e apoie a gente nessa luta, né? Secretaria Municipal de Saúde, porque hoje a gente só tem um SAI no município, que é no Grande Terceiro. O SAI do Grande Terceiro hoje tem 4.600 pessoas em tratamento, pra você ter uma ideia, né? E a gente tem mais 3 pontos de atendimento na Grande Cuiabá. A gente tem em torno de 10 mil pessoas em atendimento só na Grande Cuiabá. Aí, se você fizer aquela conta por 5, você vai ver como é que está a situação, né? Preocupante, né? Mas, Sandro Rosa, o nosso tempo é curto e aqui a gente encerra a nossa entrevista, né? Muito produtiva pelo sinal, preocupante para a sociedade, principalmente para as pessoas que precisam viver de forma harmônica, sem preconceito e, é claro, cuidando da sua vida através aí de um coquetel para controlar o HIV/AIDS, né? Que é uma doença aí que não tem matado, mas está matando gente, né? Como foi bem no início, na década de 80, você bem frisou aí. É uma sentença de morte, né? Uma sentença de morte, mas que a pessoa, com tratamento adequado, pode prolongar a sua vida. E, é claro, a pessoa também tem que fazer aí os exames devidos, né, para estar fazendo o acompanhamento corretamente. Sandro Rosa, obrigado pela sua participação, foi de grande importância e de grande valia a sua presença aqui no programa Trabalhador em Ação. Eu que agradeço o espaço, né, agradecer a você, ao CUTAS, né, e lembrando, né, que solicitando, implorando, na verdade, os nossos congressistas, né, que derrubem o veto à Lei Renato da Mata, né, porque essa lei realmente, se continuar assim, a gente só vê aumento, em vez de 15 mil casos, a gente vai passar para mais de 30 mil casos de mortes ao ano, né, e dizer à população em geral que o preconceito mata, né, porque o preconceito ele segrega, o preconceito ele desabriga, o preconceito ele desemprega, ele desorienta a pessoa. Então, a pessoa que tem HIV e AIDS, a única diferença que ele tem de você é que ele tem que fazer sexo com proteção obrigatoriamente e tem que tomar a medicação e fazer alguns exames no ano. Ele não difere em nada de ninguém, né? E a gente reforça ainda para as pessoas que não têm HIV, continue fazendo uso preservativo, porque a vida existe vida sim após o HIV, mas a vida sem o HIV é muito melhor, tá? Obrigado pelo espaço.
Obrigado, Sandro Rosa. Você que acompanhou o programa Trabalhador em Ação, muito obrigado pela sua audiência. Você que nos ouviu pela Rádio Web Galileu FM, você que nos assistiu pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site Trabalhador em Ação, muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima.